Olá para você, internauta, olá para você que nos acompanha agora. Está começando pela Creative TV São Paulo, Creative TV Brasil e Rede Criativa de Comunicação o programa Olhar Humano com o Dr. Nelson Luiz Raspes e a doutora Simone Ventura. Como sempre, toda semana tem uma novidade a mais, tem sempre um encontro, a cada 15 dias, na verdade, tem sempre um encontro especial aqui com você que nos acompanha através das nossas redes, das nossas plataformas de comunicação. E, como sempre, um assunto diferente que traz sempre informações positivas para a sua vida e, claro, muitas coisas que nos faz com que a gente promova em cada um de nós a reflexão sobre vários aspectos da vida. Bom, hoje no programa dessa segunda-feira, nós já estamos com eles dois em linha, já prontos no link para trazer essa informação para você e falar um pouco do programa de hoje. Bom, vamos começar com a doutora Simone sobre o que ela vai trazer hoje no programa e na sequência o doutor Nelson, que já vai fazer desse prólogo aqui no início do programa Olhar Humano para você. Só pedindo a você, compartilhe o programa e faça parte aqui da Rede Criativa de Comunicação, faça parte da Rede Olhar Humano aqui pela internet. Doutora Simone, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite, Janderê. Tudo bem com você? Oi, pessoal, que prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje sim, nós vamos trazer uma entrevista bem bacana. Não sei se é do conhecimento de todo mundo, um trabalho, uma carreira que é muito bacana, que é do terapeuta ocupacional. E aí, hoje eu tenho a Rosana que vai estar trazendo para a gente um pouco sobre o trabalho dela, a importância da terapia ocupacional diante da saúde mental. Então, a gente vem falando muito durante todos esses programas, enfim, sobre as questões de ansiedade, depressão, né, a própria necessidade, na verdade, de se trabalhar a qualidade de vida para prevenção mesmo de doenças, até mesmo como o próprio câncer, enfim, né? E aí ela vem trazendo essa contribuição para a gente, falando um pouquinho desse trabalho, inclusive para o quadro de Alzheimer, de autismo. Eu acho que vai valer muito a pena aí a gente assistir, aprender um pouquinho, conhecer essa carreira, esse trabalho, né, que é tão pouco difundido, valorizado, e está aí. Eu acho que bem bacana para todo mundo hoje tirar suas dúvidas. Muito bem. Olá, amigos. Desculpa, Janderê, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pequena continuação do que foi o programa passado, com aquela banda, o Lifetime Code, do André Muniz, do Denis e do Vitor Salgado, onde a gente vai continuar um pouco do papo, que a gente começou num dia, a gente terminou num outro, onde ele fala da superação dele em relação à depressão, onde ele fala toda a dificuldade que ele teve, da importância da família, da amizade, e a vida que ele está levando hoje, já em superação, e da música que ele lançou, né, que como vocês devem ter lembrado, ele fez aquela música já voltada para mim, e nós vamos tocar a música novamente hoje na íntegra, só que em versão acústica, para vocês apreciarem novamente, porque ela está bombando. Então eu tenho certeza que vai ser mais um programa que, apesar de ser com o mesmo grupo, mas vai trazer outras reflexões, tenho certeza. Bom, pessoal, então para você que está acompanhando o programa, vamos trazer aqui a entrevista de doutora Simone Ventura com o terapeuta ocupacional. Gente, a importância da terapia ocupacional para a saúde mental. Preste atenção, você que está nos acompanhando agora nessa entrevista, nós vamos abrir o programa com ela e trazendo justamente um detalhe, uma conversa sobre essa atividade que tem crescido tanto, né? Porém, o pessoal ainda precisa saber, conhecer um pouco mais. E é para isso que existe o programa Olhar Humano, para que você possa ter mais conhecimento, aprofundar um pouco mais seu conhecimento, principalmente nessa questão terapia ocupacional, o que ela é, como é que ela age, quais os benefícios dela para a saúde mental. Veja só aqui no programa Olhar Humano, começando o programa de hoje. Olá, pessoal. Hoje nós vamos bater um papinho com uma terapeuta ocupacional, Rosana Copini, e vamos falar sobre a importância da terapia ocupacional para a saúde mental. Acertei? É isso mesmo?
Eu quero que a gente inicie um pouco conhecendo esse trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a terapia ocupacional e estamos aí agora para conhecer, né? Você pode passar para a gente, Rosana, um pouquinho sobre esse trabalho, o que é? Com certeza, Simone. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. Um prazer estar aqui também. E falar de terapia ocupacional é muito gostoso, é um prazer enorme para mim, né? A terapia ocupacional é relativamente nova, principalmente no Brasil. Mês passado, em outubro, a gente completou 50 anos de terapia ocupacional no Brasil. Então eu acho que não é nem tão conhecida pela juventude aí da profissão aqui. Sim, né? Ela é muito nova, né? Isso, assim, a gente ainda está estudando bastante, pesquisando bastante, né, desenvolvendo aí instrumentos para ajudar a gente em avaliações, enfim, estamos na luta. Que bacana! Conta um pouquinho para nós como funciona, né? Quem quer fazer a terapia ocupacional? Existe uma indicação para isso? É um médico que indica, um psicólogo? A pessoa, se quiser, ela pode ir sozinha? E qual a população que você atende? O terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, Simone, mas a gente atua na área da educação, na área da saúde, indústrias, empresas, agora o terapeuta ocupacional está se inserindo, né? Há um tempo atrás era somente por encaminhamento e principalmente médico. A nossa população se constitui de pessoas que por alguma razão, uma crise emocional, uma amputação, uma depressão, uma questão de memória, né? Tem o seu cotidiano interrompido. Então ela não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, as atividades que ela gosta, né? A gente fala assim, não consegue fazer nem o que deseja nem o que precisa. Então nesse momento entra o terapeuta ocupacional para estar auxiliando então essas pessoas a se inserirem de novo, a reorganizarem ou retomarem o seu cotidiano, o seu dia a dia. Tá? Em quanto tempo a família, a pessoa mesmo, o próprio paciente, ele consegue perceber essa melhora, essa evolução? E mesmo você, enquanto profissional, o que você percebe nesse trabalho? Acho que normalmente são pessoas graves, de uma certa gravidade, porque você imagina alguém que não está conseguindo tomar banho, alguém que não está conseguindo ir para o trabalho, permanecer na escola, né? Então existe aí uma gravidade. Então o tratamento ele costuma ser longo, né? De 1 ano, 2 anos. A ajuda da família ou de um suporte social ele é essencial. E o trabalho em equipe. Então, assim, o terapeuta ocupacional é muito complicado atender sozinho, né? Isso é importante, né? Porque eu, inclusive, fiz essa pergunta porque, como psicóloga, eu também vivo um pouco essa pressão, né? Então, quanto tempo, né, eu tenho que vir? Quando eu vou ter alta? Então, é importante colocar essa questão do tempo, né? Que seja enquanto for necessário. E a questão do trabalho em equipe, né? Como é que é isso? Como que o TO ele faz esse trabalho em equipe? O terapeuta ocupacional, a gente tem uma ferramenta muito bacana que é a avaliação do desempenho socioocupacional. Então a gente avalia desde o repertório socioocupacional, então que atividades essa pessoa fazia antes, o que ela está fazendo e o que ela pretende fazer. E assim, a gente vai avaliar também como que ela fazia, como ela está fazendo, né? Porque muitas vezes, por conta aí de uma doença, de uma crise, muda a forma como a gente vai fazer. Por exemplo, o meu ritmo pode ser que não seja mais como era antes. Então isso precisa ir ficando claro também para o paciente da gente, né? Então acho que na equipe a gente vai contribuir muito com esse perfil deste paciente. Como é que ele funciona, como é que ele funcionava e como é que ele pretende funcionar, se reorganizar.
Em contrapartida, isso também vai dando para a gente algumas metas a serem alcançadas, de curto, médio e de longo prazo. Né? Então, alguém que interrompeu a faculdade, escola, e está 2 anos sem conseguir estudar por qualquer razão, um quadro depressivo, né? Um surto psicótico, um acidente de carro que provocou aí um traumatismo encefálico, mas ele quer voltar a estudar, né? Mas há 2 anos parado, o que a gente vai precisar fazer para conseguir chegar naquela meta? Né? Se é que vai conseguir chegar. Isso também são questões a serem trabalhadas, a própria expectativa da pessoa. Hoje você tem, por exemplo, uma média de pessoas, de clientes, pacientes, enfim, que te procuram. Você tem mais crianças, adolescentes, idosos, tem isso? É possível medir? É possível. Eu sempre trabalhei em instituições, mas sempre tendo em paralelo a minha clínica particular, né? Tá. Atendendo muito em domicílio também, que é um espaço muito rico, muito importante. Hoje eu estou somente no consultório e nos domiciliares. E eu tenho a maior parte são idosos e adultos, mas também crianças, né? E estou recebendo aí atualmente uma população de crianças do espectro do autismo. Poxa. Né? Que é bem interessante, bem bacana. E aí a gente continua estudando, continua indo atrás de novas ferramentas para poder atender esses pacientes. Você sente que ainda é muito difícil, por exemplo, até por falta de conhecimento dos profissionais, de médicos ou outras especialidades, entenderem a importância dessa profissão, desse tratamento no contexto do paciente? Eu acho que ainda existe sim uma dificuldade, às vezes algumas confusões, né? Então, dependendo do quadro do paciente, assim, às vezes a gente é confundido com fisioterapeuta para fazer exercício, né? Eu não trabalho com exercício, né? Embora a gente faça estimulação, às vezes cognitiva, né? Mas é de uma outra forma. E também na terapia ocupacional a gente não faz psicoterapia, eu não sou psicoterapeuta. Então, às vezes eu acho que existe sim alguma confusão, né? Por isso que o trabalho em equipe, ele é muito importante, né? Desde a gente potencializar aí as intervenções, as ações, até ir esclarecendo, né, o que é da competência do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do psicoterapeuta, né, do fisioterapeuta em alguns momentos. Tá. E conta uma coisa, o paciente depressivo que está, por exemplo, já passando por terapia, psicoterapia, ele pode paralelamente estar fazendo também esse trabalho em terapia ocupacional, e como que seria a tua atuação nesse sentido? Sim, Simone, né? Então as intervenções, elas não são excludentes, né? Mas elas podem ser complementares e uma potencializar a outra. Se a gente pensa num paciente deprimido, que não consegue às vezes nem estar saindo de casa, nem se vestir, e é muito comum nesses pacientes as ruminações, então ele fica absolutamente tomado por pensamentos, às vezes muito ruins em relação a ele, né? Muito dentro dele. Na terapia ocupacional, a gente vai tentar estimular para que ele comece a fazer algumas atividades, nem que sejam pequenas, né? Fazer o café para o terapeuta ocupacional que está lá, por exemplo, já muda. Tem um grande professor, psicanalista, né, que é o Donald Winnicott, que ele fala que a terapia ocupacional afasta as pessoas de si mesma. E é aí que está a questão do terapêutico. Quando você está mergulhada no seu problema, você às vezes não consegue enxergar uma solução. Ao fazer uma outra atividade, uma coisa diferente, quando você voltar e olhar para o seu problema, você já mudou o foco, né? Então, tem sim, para casos de depressão, uma grande indicação. Ai, que bacana, gente. Eu acho que essas perguntas, elas vêm exatamente para isso, tirar as dúvidas, né, desses pacientes que de repente falam, será que se eu fizer alguma coisa
né, paralela à minha psicoterapia, será que eu consigo uma melhora mais rápida? E mesmo a própria família. Então, é muito importante estar colocando. Eu acho que são opções que hoje nós estamos tendo em função, inclusive, do número de depressão que está aí, né, rondando todo mundo hoje, né? E o que você poderia dizer, né, dentro desse contexto? Eu não sei se você tem casos já semelhantes para estar contando aqui para a gente essa questão da evolução. Teria alguma coisa? Sim, já atendi bastante. Eu acho que é importante até frisar que as coisas não acontecem por mágica. Sim. E na terapia ocupacional, não é a atividade que vai tratar, né? Mas é essa relação com o terapeuta fazendo alguma coisa que vai criar algo novo. Sim, eu tenho vários casos que eu sou indicada, inclusive, para atender domiciliar. Né? As pessoas estão tão deprimidas e normalmente têm depressão junto com ansiedade. São quadros mais graves, mais incapacitantes. E eu começo o atendimento na casa dessas pessoas. Né? E só o fato, às vezes, delas estarem recebendo uma outra pessoa, isso já começa a ser um motivador, por exemplo, para elas tirarem o pijama e colocarem uma roupa. Que bacana. Né? Então esse já é um primeiro passo, né? E da gente poder começar a fazer atividades em casa, nem que seja caminhada ou sair da sala e ir para o jardim, por exemplo. Isso já é entendido como uma atividade, algo que pode modificar. E depois, ao longo do processo, essa pessoa vai melhorando. Eu tenho casos que agora vem terapia comigo no consultório, né? Já conseguem sair, se arrumar, ter projetos, né? Então, que seja artesanais, que seja começar a desenvolver um hobby, por exemplo. Tá? Então, é bem importante, sim. E você costuma sair com esses pacientes? Em que situações? Porque eu acredito que alguns não tenham condições de sair. E esses que têm, para onde que vocês costumam ir? Então, a gente fala que a gente trabalha com setting ampliado, né? Então, assim, o lugar de intervenção do terapeuta ocupacional não é somente na salinha do consultório, mas pode ser numa sala de aula, acompanhando uma criança, um adolescente que tem alguma dificuldade e que você precisa estar lá para ajudar a experimentar ou mesmo a construir algumas estratégias para que ele consiga ficar. Setting ampliado pode ser ir ao Parque do Ibirapuera, né? Tomar um café numa lanchonete, visitar uma exposição, ir a um cinema. Então a gente vai usar, sim, né, de todo o mundo, vamos dizer assim, para estar intervindo. Claro que isso é feito a partir da situação terapêutica, né? E muito também do que o paciente precisa. Então abriu lá a estação de metrô do lado da casa do paciente, por que não? Vamos ensinar esse paciente a usar o metrô, fazer as baldeações, como é que ele se organiza para ir em determinado lugar, né? E a gente fala que a terapia ocupacional é aqui e agora, é botar a mão na massa, e aí a gente vai lidando com as dificuldades que vão surgindo, né? E comemorando aí os sucessos que vão aparecendo. Então a gente sai, sim, e bastante. Na verdade, eu acho que acaba também trabalhando essa autonomia, né, da pessoa. E o quanto isso é importante, porque muitas delas, em função do próprio quadro, ela deixa de ter autonomia, né? Ela deixa de ter o social. E aí você trabalha tudo isso, né? A interação, essa autonomia, a independência dela, não é isso? Isso, acho que assim, a independência física, independência financeira, acho que essa é uma questão. Mas quando a gente fala de autonomia, eu estou falando da minha possibilidade de escolha, de decisão. Para alguns pacientes, a tomada de decisão é difícil, né, por questões aí até neurológicas, mas até pessoais mesmo, né? E a questão da autonomia, ela surge na escolha de qual roupa eu vou vestir hoje. Então, muitas vezes também a gente vai orientar os cuidadores, né, a deixar e ajudar essa pessoa a ir tomando pequenas decisões.
E ao longo do tempo conseguindo tomar grandes decisões. Vou continuar com a terapia ou não vou? Né? Vou fazer uma viagem ou não vou? Né? Então, perfeito, Simone. O objetivo da gente é tornar as pessoas cada vez mais autônomas, né? Cada vez mais apropriadas do que elas desejam fazer e precisam fazer. Né? Conta uma coisa, até acho que para mim é importante, como que fica, por exemplo, crianças com transtorno de atenção e hiperatividade? Você tem essa procura, tem trabalhado com isso? O quanto você percebe de ajuda, por exemplo, na questão escolar? A procura tem aumentado, né? E a gente vê que essas crianças assim passam por um grande sofrimento quando elas percebem que elas não conseguem, por exemplo, terminar uma atividade, né? Isso tem um grande impacto no desempenho escolar. Muitas vezes essas crianças estão tomando a medicação, que é muito importante, melhoram o desempenho, mas, por exemplo, quando chegam na terapia já passou o efeito da medicação. Aí é a hora da gente começar a trabalhar com elas a questão também do autocontrole e da autopercepção. A princípio não é fácil, porque assim, ela é hiperativa ou tem um déficit de atenção que não é da vontade dela, não é voluntário, é algo que é involuntário. Então, é muito devagarinho, é com muita calma que a gente vai conseguindo trabalhar com isso, né? Mas a gente consegue. Sim, né? Com certeza. Consegue. O adulto também aparece nesse contexto? Sim, muitos adultos, inclusive, com hiperatividade, que muitas vezes não foram nem diagnosticados, né, quando crianças, mas que hoje a gente já sabe que tem sim. E aí, onde fica o buraco? Fica no desempenho profissional. Né? Quando ele consegue terminar a faculdade e ir para o profissional. E muitas vezes isso abre brecha também para uma dependência química. Né? Então, se o meu pensamento não consegue parar, eu não consigo parar, mas eu experimento lá uma droga, uma substância que me dá uma certa calma, por que não vou usar essa droga? E aí a gente está começando a criar um outro problema. Então eu recebo sim alguns adultos com comorbidade, né? Com déficit de atenção e hiperatividade associada com uma dependência química. Né? E aí, trabalhar de novo. Muitas vezes, se a procura foi espontânea, porque para fulano foi super legal, então vim te procurar. A primeira coisa é reencaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista para avaliação, para ver a necessidade, então, de começar a substituir a droga ilícita, né, pelo remédio de fato, e aí começar o trabalho de organização do cotidiano dessa pessoa. Isso é um grande problema, né? Porque nós, no consultório, inclusive, sentimos essa dificuldade dos pacientes ou da família. Os pais não aceitam a medicação e, com isso, acaba atrapalhando um pouco, né? Retardando a evolução da criança. E o adulto, esse, inclusive, que você traz, né, da dependência, né, da droga, muitas vezes algo que a gente questiona, que assim, morre de medo de tomar o remédio, mas não tem medo de usar maconha, né? Exatamente. Não tem medo de usar cocaína. O álcool, com certeza. Então, o que você pode dizer aí para acrescentar, para tirar um pouco essas dúvidas, né? Nos ajudando, inclusive, dentro do consultório psicológico, né? Então, acho que hoje a gente já sabe que também a indicação medicamentosa ela é feita baseada em critérios. Né? Então, assim, os médicos, quando vão medicar uma criança, claro que eles vão levar em conta vários fatores para poder medicar. A medicação específica para a hiperatividade, por exemplo, é uma medicação que tem uma meia-vida curta. Então, para o período de escola, por exemplo, né? Tem uma meia-vida de 6 horas, de 8 horas. E às vezes fim de semana não precisa tomar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana, porque a própria pessoa vai crescendo e vai começando também ela a administrar de acordo com a sua necessidade. Existe a preocupação com os efeitos colaterais, mas que não são muitos, né? E se você pesar custo-benefício, né, gente, você melhora muito o desempenho acadêmico, o desempenho profissional, né? Eu acho que isso
já vale a pena. Né? E assim, o déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno. Sim. Né? Então precisa de medicação. Né? A gente não vai conseguir naturalmente ou com fitoterápicos exclusivamente conseguir isso. Por exemplo, a gente sabe que a atividade física é muito bacana até para quadros depressivos, né? Mas isso não exclui a necessidade de usar uma medicação antidepressiva. Claro, claro. Né? Porque essas outras vão ser coadjuvantes. Na verdade, isso é um dos fatores essenciais, inclusive durante o processo psicoterápico, né? Porque acaba sendo até muita responsabilidade para o profissional atender um paciente depressivo sem estar medicado, sendo que ele precisa dessa medicação, né? Sim. Então é importante. Rosana, eu queria também ouvir de você um pouquinho, porque quando a gente fala em envelhecimento, pensando em qualidade de vida, né? E a qualidade de vida, na verdade, é algo que a gente tem que buscar durante a nossa vida, né? Não é lá na frente. Lá na frente, na verdade, é o resultado de hábitos positivos, né? De uma vida de qualidade. Como eu sei que você trabalha muito com a terceira idade, eu queria que você colocasse um pouco sobre isso. Essa questão da saúde, porque a saúde não é só a ausência da doença, né? Então, na verdade, uma saúde que vem do físico, do psicológico, né? do emocional, mental, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre essas questões. Perfeitamente, Simone. Inclusive, assim, tem alguns autores que falam que velhice é uma fase da vida. Então, a gente tem a infância, a adolescência, a adultice e a velhice. Né? Mas o envelhecimento, ele começa em útero. Né? Se a gente entende que envelhecimento é mudança. E como que eu posso chegar numa velhice bacana? Exatamente tendo uma vida bacana. Então eu brinco sempre, né, que desde a questão nutricional, eu não tenho que ter um prato colorido, é isso que os nutricionistas falam, vermelho, verde, branco, amarelo. A nossa vida socioocupacional também tem que ser muito rica. Então, desde sempre, por exemplo, eu experimentar várias atividades. Ser profissional, mas ter uma atividade de lazer, ter grupo de amigos, né? E investir nesse grupo social, isso é muito importante. A gente sabe que existe uma questão que chama reserva cognitiva, né? Que é feita ao longo da vida. Quando eu aprendo uma língua nova, cada coisa nova que eu aprendo, né? Então eu vou formando aí novas sinapses, novas conexões, e que isso vai me garantir uma saúde cerebral que lá para frente pode ser muito importante. Então, na verdade, eu só vou ter uma boa velhice se eu tive uma vida relativamente boa, satisfatória, adequada. Então, na verdade, a gente tem que ensinar os filhos da gente. Né? Tem que ter este trabalho, porque não é quando eu chegar aos 70 anos que eu vou começar a mudar essa história. Vou conseguir, com certeza, algumas pequenas mudanças. Né? Acho que hoje as pessoas que, por exemplo, se aposentam, hoje a aposentadoria já não é mais um marco, né, de velhice, não é? Porque se aposentar aos 50, aos 60, 65 anos, a gente ainda tem muita vitalidade aí, né? E iniciar um novo projeto, aliás, ter projetos, né, isso é saúde mental. Né? Então, o que eu quero fazer? E projetos pequenos, né? Não precisa ser, eu quero ser astronauta, não. Né? Mas eu posso organizar uma saída, chamar os amigos para um café, para um jogo. Né? São pequenos projetos, fazer um curso. Né? Então, isso é uma coisa importante. E aí eu estou investindo de novo, né, em toda a ampliação da minha reserva cognitiva. Mas os estudos hoje já falam, né? Uma boa saúde afetiva, né? Então, ter amigos, ter pessoas significativas, isso é importante. Exercer vários papéis, né? Então, no Brasil a gente ainda não tem muito hábito, por exemplo, de ser voluntário, em área bem diferente do trabalho, por exemplo. Né? Isso também é muito importante. São investimentos emocionais, afetivos que a gente está fazendo. Isso são fatores aí de prevenção.
Hoje a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo, na verdade, no trabalho, né? E muitas vezes elas não têm tempo, dizem, né? Que não tem tempo porque elas é o chefe que é bravo, que cobra, né? Então acaba tendo, quando você trabalha com uma pessoa, isso eu vejo visivelmente no consultório, quando eu faço com que elas olhem um pouquinho a vida delas, né, essa roda da vida delas, elas percebem que elas colocam muita energia no trabalho e pouca energia para elas, né, para aquilo que é para o bem-estar. E quando você fala de um envelhecimento, quando você usa daqui a 20, 30 anos, muitos dizem, inclusive, não, falta muito, eu me sinto distante disso, eu não consigo ver agora, né? Como é que você trabalha essas questões, inclusive pensando em sentimentos, emoções que vêm muitas vezes forte, né, para consulta, raiva, frustração, né? Como é que a terapia ocupacional trabalha naquele momento as emoções do paciente? Então, bacana você falar. Eu acabei de atender uma moça, né, executiva, trabalhava assim numa empresa. Na verdade, ela tirou essa empresa assim do buraco em 3 anos. E assim, ela trabalhava 20 horas por dia. O que estava acontecendo com ela? Ela estava entrando num processo de muita ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é o outro verso da moeda que tem a depressão, né? E ela estava tentando fazer psicoterapia, também não conseguia porque não tinha horário, e a psicoterapeuta falou, você só vai começar depois de terapia ocupacional para te ajudar a organizar algumas coisas. E foi um processo muito bacana. Essa moça foi um processo que não demorou muito tempo, então a gente também trabalha, né, com meses de terapia, e uma das principais coisas que a gente conseguiu fazer foi ela desligar o celular às 6 horas da tarde, o celular corporativo, porque ela tinha 2 celulares, e o corporativo funcionava até 11 horas meia-noite. Então essa moça trabalhava 18, 20 horas, não toda na empresa, mas ela chegava em casa e continuava. Né? Então assim, jantar em família, o cinema, ou mesmo assistir um programa na televisão, isso já não tinha. Então assim, foi super difícil para ela, né? Porque tivemos que cortar, fomos indo devagar, mesmo porque as outras pessoas também estavam acostumadas com a total disponibilidade dela. Sim. Né? Mas o horário de trabalho. Então aos pouquinhos a gente foi conseguindo. Na terapia ocupacional, a gente trabalha com as áreas de desempenho ocupacional. No modo geral, são 3 grandes áreas da vida da gente. Atividade principal, que pode ser escolas, né, se for criança, que pode ser trabalho. Atividade de autocuidado, então aquele tempinho que a gente tem de fazer a comida da gente, né, de comprar as coisas que a gente precisa, de consultar médico, de fazer a terapia, né, e a área de lazer, que é muito importante. Lazer é toda aquela atividade que não é trabalho, né? Então eu faço buscando outros objetivos e normalmente a motivação vem de dentro, ela é intrínseca ao sujeito. E essas 3 áreas precisam estar equilibradas. Muitas vezes o que a gente vê é aquela pizza de um sabor só com um pedacinho, né, de outra coisa que é autocuidado. Sim. Né? Então assim, e o lazer? A gente precisa começar a abrir espaço para isso. E uma coisa para pensar, e aí até encaminhar para o psicoterapeuta, para o psicólogo, por que essa pessoa precisa trabalhar tanto? Né? O que acontece? E aí essas são questões subjetivas. Que aí você tem esse break onde você para, né? E agora esse pedacinho é com o psicólogo. Tá. O que você poderia deixar aqui de mensagem, né, para as pessoas, para os nossos amigos que estão assistindo o programa? Que a vida é muito rica, a gente tem que cuidar da qualidade dela, então das atividades que a gente faz, que não precisam ser muitas, mas precisam ser variadas, frequentes, né? Ter amigos, ter pessoas significativas é importante. De novo, não precisa ter 500 amigos.
4, 5 já tá ótimo, né? E assim, muito atento à questão dos sinais que o corpo vai dando pra gente, né? Então, cuidado com o sono, não tô dormindo muito ou tô dormindo muito, isso aí pode ser um alerta de que alguma coisa não tá legal, né? Comecei a comer muito ou perdi a fome, pode ser um outro alerta, tá? Então, acho que é viver buscando sempre a qualidade. Que bacana, pessoal. A gente poderia passar aqui o dia todo, a noite toda falando, porque muitas dúvidas, além do que extremamente interessante esse assunto e muito real para o nosso dia a dia, né? Bom, eu quero agradecer você de coração, né, por ter vindo aqui, contribuído com o programa, né, e que eu faço questão de trazer aqui pessoas que realmente têm esse olhar humano para a vida, para o mundo. É um grande prazer ter você, viu? E que você volte sempre. Muito obrigada, Simone, o prazer é meu, né? Falar da terapia ocupacional é muito gratificante, falar com você sobre isso é mais ainda. Muito obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Nos vemos no próximo programa. Até mais. E aí, pessoal, aqui nosso programa de Humano novamente, e vocês podem ver que estou com a banda aqui novamente, o Lifetime Coach, que vocês presenciaram aí na entrevista que a gente fez. A gente pegou um outro dia aqui para poder fazer uma nova gravação, e hoje eles fizeram meio que um acústico, né? Um acústico do Hold On, que é a música que está estourando aí, que está sendo o lançamento, o carro-chefe do trabalho deles. E eu estou aqui com o Denis, mais uma vez, o guitarrista, o André, o vocal, e o Vitor, que é o baterista. E a gente não vai conseguir reunir todo mundo junto ainda aqui, né? Todo mundo vai gravar corrido, né? Aí acaba, muitos compromissos, né? Ao redor do mundo aí. Um tá na Alemanha, outro pro Japão, aí esses. Outro tá lá no Nordeste. E eu tive o prazer aqui de recebê-los novamente. E aquilo que o André colocou na entrevista dele, quando estava na primeira parte, toda essa história de superação em relação à depressão, em relação a todo o processo aí da doença mental, né, doença emocional. E, gente, vocês viram como o cara canta, né? Bom, O cara, não, tá aprendendo. E você é modesto pra cacete, né? Tá cantando muito, e foi o que eu falei pra eles aqui. Uma coisa é você cantar, você ouvir no clipe, outra coisa é ouvir em cores aqui, né? E foi show de bola. Legal pegar a dica do Nelson aí quando tiver show nosso, para o pessoal comparecer, né? Lógico, com certeza. Porque nada como realmente o que o Nelson está falando é verdade. Eu sou meio suspeito de falar porque já fui em muito show na minha vida aí, de bandas que eu gosto e tal. E nada como você ver ao vivo. Pode ficar ali e ouvir 100 vezes o mesmo álbum. Na hora que você vai ver um show ao vivo é outra magia, né? É outra coisa. É outra coisa. É outra... E acústico, então, deu uma outra visão da música, né? Muito legal. Sim, a música fica mais clara, vamos dizer, né? Porque quanto menos instrumento tem, a sua atenção vai mais para a melodia da voz, pelo que o cantor quer passar. Né? Exatamente. E também estou aqui para falar que eles já estão preparando uma nova música, né? Sim. A música se chama Changes, quer dizer mudança, né? E fala assim da nossa vida hoje, que é muito voltada a amizades virtuais. Por exemplo, teve um dia que eu me vi em casa lá, minha mãe, que já tem seus 60 e poucos anos, ela falou, essas porcarias de internet, de WhatsApp, eu nunca vou ter isso aí. Aí ela instalou lá no celular dela lá. Teve um dia que estava minha filha no tablet, eu conversando com a minha esposa no trabalho, né, pelo WhatsApp, e minha mãe falando no Facebook com sabe-se lá quem. Então, tipo, é uma realidade que está afastando um pouco essa interação entre as pessoas, assim, a parte mais de aquela amizade, porque a gente sempre conversa. Quando a gente se conheceu, a gente tinha muito aquela ideia de, tal banda lançou um disco, cola aqui em casa aqui pra gente escutar o disco junto, tinha esse tipo de coisa.
Hoje em dia não, é tudo muito individual, a pessoa põe um fone no ouvido lá, pega lá o Spotify, Deezer, sei lá, essas plataformas aí, e vai ouvir a sua música individualmente, e só comenta tudo, oh, você já ouviu tal coisa? Ah tá, depois eu vou ouvir, eu vou pesquisar aqui. Mas não é aquela mesma, aquele vínculo que se tinha, né? E essa música fala justamente sobre isso, tipo, quando você está ali mergulhado nesse universo virtual, você pensa que está cheio de amigos. Na hora que você desliga seu celular, seu computador, qualquer coisa, onde estão seus amigos? Você está sozinho, você se vê sozinho no quarto. E essa música fala tipo, da necessidade da gente retornar um pouco no que era. Eu sei que vai ser praticamente impossível, né? A tecnologia está aí, mas um pouquinho mais de approach, né? Tipo, sim. Tato, né? Tipo, contato, abraço, um beijo, é uma coisa que a gente não pode deixar morrer, né? Jamais, né? Que é o que está fazendo as pessoas dentro umas das outras, né? Dentro de casa, inclusive, né? Sim. Dentro de casa, inclusive, esse que é o problema. Então aguardem, gente, a próxima música que logo está no... Sim, logo aliás, essa é a segunda música de um álbum de 10 músicas. A gente não está soltando singles aleatórios, né? Tem um álbum com 10 músicas que já está pronto e a gente planejou para ele ser publicado, lançado em dezembro, e a partir disso começar a trabalhar de verdade nos lançamentos, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Aí sim, na Alemanha e Japão, por enquanto está todo mundo aqui no Brasil mesmo. Mas a nossa meta, né, eu estava brincando aquela hora, mas falando sério, a nossa meta é poder levar o rock feito aqui no Brasil para onde a gente conseguir, né, e onde tiverem pessoas interessadas em ouvir também. Legal. É que assim, as letras sempre tem. A gente se preocupou muito com isso, e passar uma mensagem. Então, de repente, seria até um certo egoísmo nosso. Lógico que eu gostaria de ter gravado em português e tal, mas seria um egoísmo nosso ficar tipo, segurando pra cá, pro país que tá dando pouca tipo, visibilidade. Às vezes, tipo, a mídia assim, coloca tipo, várias outras coisas na frente e tira o foco de. O pessoal entende o que eu estou falando, não vou entrar em detalhes, até seja até um pouco antiético, né, falar, mas. E a ideia é essa aí, tipo, mandar para fora para alcançar, como o inglês é a língua universal, alcançar o maior número de pessoas possível, entendeu? Assim tudo. E fala, tipo, geralmente, as experiências que eu tive no lado da doença emocional, né? Inclusive tem uma outra música também que vai ter a Changes, e a próxima se chama Four Seasons, quer dizer 4 estações. Cada estação está vinculada com um estado emocional. Olha que legal. É bem legal também essa letra, né? Sim. Eu acho que é até uma das letras mais bem elaboradas assim, do disco. Gosto bastante. E quem que criou todas essas letras? Foram vocês? Maravilha. O André ele veio com... Quando a gente decidiu mesmo, como a gente contou no outro dia, reativar, né, ou ativar a banda, a ideia era regravar umas coisas antigas que a gente tinha de vários anos atrás, mas de repente ele surgiu com 10 músicas em 10 dias. Acho que foi quase isso. Bateu o recorde. Aí eu falei, mas a gente vai regravar para aqui, se tem tudo isso. Aí para não ficar para trás, eu criei os arranjos, né, rapidinho também. Foi bem rápido também. Parece que estão tudo conspirando para dar certo, sabe? Tudo a favor, né? Que barato. E aí a gente falou, então precisamos lançar isso. E aí a banda foi ativando, porque no início foi tudo meio que acontecendo, né? Não tinha um plano e tal. Mas quando a gente se reconectou, aí falou, não, isso mesmo. Eu mesmo não me vejo hoje tocando com outros caras assim na minha vida, isso eu digo para daqui 30 anos para frente. Que não sejam eles. O André, o meu irmão, o Lincoln, que é o baixista que não está aqui,
e o Coi, que é o tecladista. Eu não me vejo montando outra banda, assim. Eu tenho os meus outros amigos que são músicos também e adoraria também ter outros projetos com eles, assim. Mas sabe essa coisa de procurar novos músicos e tal, é uma experiência interessante, mas eu sinto que com eles é o mesmo, eu não sou casado, mas é o mesmo sentimento, eu acho, de tipo, eu encontrei a pessoa que eu quero viver o resto da minha vida com ela. No caso deles, pra mim é com eles. Assim. São os caras que eu falo, se eu tiver que fazer uma tour e tal, ou dar um mundo assim, tal, que seja com eles, porque há essa conexão de muitos anos. Né? É importante também você se dar bem, né, com quem você vai viajar. Passar bastante tempo com a pessoa. Né? Se você está viajando com uma pessoa que você não suporta, não dá certo. Né? Não rola. Né? Como eu falei, existem outros amigos também. A gente tem uma outra banda, que é a banda do meu irmão vocalista, que tem um batera, né, que é o Wilson. Ele é um outro cara que eu também estaria para sempre jogando com ele, mas ele se mudou para o Pará. Mas a gente considera ele meio que baterista emérito da banda, mesmo ele estando lá e tal. Tem outros caras, o Marcelinho, guitarrista também, o outro vocalista que é o Thiagão. Então a gente tem um grupo que, assim, geralmente quando a gente quer montar outros projetos, eles mudam as funções. Né? A gente muda as funções, mas é sempre o mesmo grupo de pessoas. Assim. Um vai para o vocal, um vai para a bateria. Eu acho que isso é até, essa questão da convivência, eu acho que é o que vem antes da própria música em si. Porque, tecnicamente, você encontra muitos caras bons, tem muitos músicos bons aí, né, por aí espalhado, mas a gente já teve muitas experiências de levar em conta só a questão técnica e a relação ela ir definhando no decorrer da convivência, quando você pega a rotina de show, quando você entra em estúdio para gravação. E quando você faz o processo contrário, ou seja, você já se identifica com as pessoas, você tem uma amizade muito grande. E a partir daí você se desenvolve tecnicamente, é muito mais interessante. Porque essa coletividade já existe, né? E, por exemplo, muitas bandas que a gente gosta, que você vai procurar nas biografias, é basicamente isso. Os caras já eram amigos, às vezes até antes de serem músicos, né? E a partir desse processo de amizade, eu vou tocar bateria, eu vou tocar baixo, eu vou tocar não sei o quê, mas a banda se desenvolve a partir da amizade, né? Eu acho que isso é essencial. Dead Fish, por exemplo, era uma banda que eles não tinham nem funções estabelecidas. O vocalista queria ser baterista, só que ele não tinha dinheiro para comprar bateria. Se eu não me engano, é uma história assim. Aí eu vou pro vocal, aí o batera comprou a bateria e virou bateria e tal, mas ou seja, os caras eram amigos, né? E eu acho que é muito isso que a gente tenta trazer aqui, né? Não faz sentido ter outras pessoas aqui. Todos estavam no mesmo cenário, né? Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu era um pouco mais novo na época, né? Então já via eles ensaiando e tal. Não faria sentido ser uma outra formação que não essa, né? E você vê que todos também entram na questão da história do André da superação, porque todos também, de certa forma, estavam um pouco presentes. Não, muito presente, né? E assim, é óbvio que, eu adoro tocar com outros músicos. Eu tenho um projeto de guitarra, que eu publico os meus vídeos no YouTube e tal, e esses dias eu recebi uma mensagem de um cara lá da Romênia. Caramba. E ele queria fazer um cover do meu cover, de uma versão que eu fiz. Eu falei, vamos gravar junto. Ele, não, vamos gravar junto. E aí a gente está vendo formas dele gravar a parte dele lá, eu gravar a minha parte aqui. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas quando você encontra quando você sente que encontrou o seu núcleo, isso te traz uma força e uma confiança muito forte. Assim. Que mesmo que você traga outras pessoas para participarem do seu núcleo, você sabe que a sua base está ali. Você não está procurando mais nada em ninguém. Você já tem os seus caras, as pessoas. E a partir disso você vai
conhecendo outros, tocando com outros também. Mas você sabe que a sua família ali tá ali e é forte o negócio, né? E é como uma família mesmo. Tipo, tem a família a biológica, fala, né, com os irmãos e tal. E acaba se tornando uma família. Meu, eu tenho uma amizade com a avó deles, cara. Tipo, eu amo a dona Rita e tal. E é como se fosse minha avó. Eu sinto ela como se fosse minha avó, acredita? É um negócio muito legal. Né? Então, a mãe deles, tal, a tia e tal. Então, acaba virando uma extensão da minha família biológica, uma outra família. Seja, tipo, o Coi também, com essas irmãs dele. É muito legal, cara. Às vezes surgem algumas, óbvio, né? Convivência, quanto mais você convive, eu costumo dizer que a convivência é uma lupa que você põe sobre o outro e você enxerga, passa a enxergar qualidades e defeitos, né? E o outro também enxerga os seus defeitos. Então a convivência ela vai trazendo essas coisas. O Lincoln também com o Wendel, que acho que deu maior força lá na gravação do vídeo. É tudo amizade de muitos anos. E aí nessa convivência às vezes surgem uns conflitos, né? Uns choques. Sim. E aí quando eu me vejo diante disso, a primeira coisa que eu penso, eu falo, bom, eles são meus melhores amigos de longa data. Se eu não der certo com eles, eu vou dar com quem, tá ligado? Aí nesse momento você fala, bom, vamos resolver o impasse de forma tranquila e seguir. Porque não é. Se eu chegar para alguém e falar assim, cara, eu tinha uma banda com os meus melhores amigos de infância e eu não consegui fazer isso dar certo por causa de relacionamento, eu vou montar uma banda com quem, cara? Não tem mais, né? Acabou as cartas na manga, não tem. Então, assim, se tem que dar certo nesse aspecto, é com esses caras. E os problemas você vai se conhecendo ali, vai moldando. Até agora, ninguém bateu em ninguém. Você vê o interessante é que tudo gira em volta do nosso estado emocional, né, cara? Isso que a saúde emocional é importante, né? E estar sempre cuidando dela. É verdade. E eu fico muito grato, né, de fazer parte disso, porque vendo você agora do jeito que você está, é sensacional. Como eu já tinha falado antes, esse cara aqui pra mim. Então, isso é mesmo, né? É o famoso anjo que Deus manda na terra, né? O anjo de carne e osso, né? Ele fez isso comigo. Imagina quantas pessoas esse cara não ajudou, né? Eu não tenho nem ideia. Não sei nem se ele tem ideia. Não tem ideia. E as pessoas que você ajuda indiretamente também. Por exemplo, a gente na minha casa, a gente era totalmente mais seco, assim. Não tinha o costume de chegar a olhar para os meus irmãos e falar, eu te amo, eu gosto de você. Tipo, esse tipo de carinho. Minha mãe, primeira vez que eu falei para minha mãe que mãe, eu te amo, foi no dia do meu casamento. E hoje, tipo, depois de tudo que eu passei, a gente descobre o quanto é importante você não guardar para você o seu sentimento. Que seja ruim ou bom. Tá com raiva lá, xinga mesmo que aquele negócio vai embora, sabe? Mas se você tiver vontade de olhar para a pessoa e falar, meu, eu te amo, não perca tempo, faz. Enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Pois na vida não dá tempo. Às vezes um eu te amo tem um poder tão forte, cara, no momento que a pessoa está atravessando. Então, teve um dia, tipo, aí é onde entra a minha filha, né? Que é uma pessoa também que veio totalmente iluminada, né? Então um dia lá tal, e ela é totalmente amorosa, essa menina. Ela fala, eu te amo, só basta te conhecer e sentir a sua energia. Ela é muito sensitiva nisso aí. Aí ela adora o Lincoln, que é o baixista da nossa banda, que ela chama de Nico. Aí teve um dia que ela pega meu telefone, celular lá e fica mandando as mensagens para alguém no WhatsApp. Aí esse dia o escolhido foi o Nico. Chegou, Nico, eu te amo. O Lincoln me retornou com uma voz meio emocionada, sabe, cara? Falou, meu, você não imagina como eu estava precisando ouvir isso. Aí você viu uma menina de 4 anos com uma maturidade bem maior do que a minha, por exemplo. Uma maturidade emocional, porque ela não fica guardando para ela um sentimento. E é isso que a gente tem que aprender. Exatamente. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a geração, né? Pode ser. Eu lembro que, por exemplo, a gente tem, eu e meu irmão temos o nosso sobrinho de 5 anos, e eu olho para ele e olho para a filha do André,
E eu vejo a espontaneidade deles. E eu não tenho filhos, mas eu vejo os meus amigos, como o André, por exemplo, que não há uma repressão proposital de exposição de poder, né? Tipo, eu sou o pai e você vai me obedecer. Hoje em dia, graças a Deus, isso é o meu ponto de vista, isso aí está se desmanchando. O exercício, não você colocar os limites, a criança ela precisa entender quais são os limites, mas você pôr o poder só para dizer que você exerce o poder ali sobre ela. E quando a gente era criança, chegava ia visitar um parente, por exemplo, sentava no sofá e ficava quietinho, né? E o pai ainda falava assim, meu, ele tá ouvindo em pio. Tá todo olhado, né? Você já... A gente cresceu nessa geração que hoje está sendo desmontado pelos pais, né, dessa geração atual e tal. E eu acho muito, muito válido isso. As pessoas se declararem mesmo, quebrar um pouco que autoritarismo só reprimia todo mundo, né, cara? Sim. Cara, então uma relação mais humanista, né? Entender a criança como um indivíduo realmente, né? Que precisa de todos os afetos, né? E não só entender como uma relação de poder. Né? Exatamente. Gente, infelizmente já estamos acabando aqui. Nesse clima de amizade aqui, bate-papo muito legal. Quero agradecer o pessoal do Lifetime Code aqui de novo, o André, o Denis e o Vitor. Muita gratidão a vocês, muito sucesso. Que vocês aí vão para a Alemanha, vão para a Rússia, Para o Nordeste também. O Brasil é muito legal poder tocar aqui e fazer uma tour aqui, tanto quanto fazer lá fora, para a gente. Por isso que a gente optou por primeiro lançar aqui, né, esse nosso trabalho e migrando para outros campos, outras áreas. Não, eu tenho certeza que vai arrepiar, né? Já está arrepiando. Né? Só de ver o André cantando ao vivo aqui em cores foi sensacional. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Nós vamos marcar um outro dia aqui, final de semana. Aí vem a banda toda, a gente grava todo mundo junto aqui. A gente pode fazer até um pocket show assim, acústico. Legal, bacana. Aí já o seu programa vai se tornar um pouco mais musical, né? Opa! Estamos juntos, o cara troca ideia. É isso? Troca ideia, cara. Fazer uns 10 programas assim. Não, ele é, pô, vambora. Vou falar, é tão agradável o clima aqui que dá vontade de não acabar esse bate-papo nunca. É verdade, eu por mim ficaria na hora. Né? E é engraçado que como o apresentador é um psicólogo, já dá vontade de começar a falar dos problemas. Terapia musical. Já ficou uma neurose, não Me fale dos seus problemas. Cara, obrigado. Obrigado, verdade. André, obrigado. Obrigadão. Vitor, obrigado. Obrigado. Gente, é isso aí. Esse papo muito legal, muito carinho, muito amor por esses caras. Espero que tenham gostado e curtam a banda, está no YouTube, né? O Hold On está arrepiando no YouTube. A gente vai soltar o link aí para vocês depois também. Mas curtam também no acústico, que foi sensacional. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Take a breath, look around. The morning comes to find a way to carry on. Bury your pain under the stone. Living away could be better if you decide on your own. You'll have to find it by yourself. The feelings you've let die before. Gone.
Bom, e para você que nos acompanha aqui pelo programa Olhar Humano, você viu, né? São dois temas bastante importantes para você. A questão da terapia ocupacional, como forma de melhorar a sua saúde mental, ou também de fazer a manutenção, né, doutora Simone? Me diz aí, a saúde mental tem essa vertente também? Você pode melhorar o trabalho da sua saúde mental, ou fazer apenas a manutenção dela, ou os dois ao mesmo tempo, a partir do momento que você procura uma terapia ocupacional? Não, na verdade, ela trabalha exatamente isso, prevenção e manutenção, né? Então, através das atividades manuais, tanto você trabalha o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança ou de um idoso, de alguém que teve um AVC, né? Como é exatamente essa coisa preventiva, né? Porque nós temos que ir adquirindo ao longo da nossa vida várias aquisições, né? Principalmente a partir dos 45, 50 anos aí, que a gente basicamente, né, acaba tendo a necessidade, não só como se coloca, né, aprender um idioma, um instrumento musical, como trabalhar com essas questões que são, na verdade, trazidas pelo terapeuta ocupacional, no sentido de trabalhar as emoções, trabalhar a coordenação motora, né, a motricidade, enfim, como um todo. Então, tem coisas muito impactantes aí, inclusive para uma pessoa que não tem hoje movimento nos braços, o próprio câncer, né? A Rosana Copini acaba contando para a gente um pouquinho, né, sobre essa questão de paciente que teve algum problema de retirar mama e dificuldade de executar um exercício, uma atividade, e ela trabalha com isso também. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar preventivamente e também trabalhar enquanto manutenção, sem dúvida. Exatamente, interessante essa questão aí, justamente é um segmento que vem crescendo muito. Se fala muito hoje em dia em terapia ocupacional, mas infelizmente existe ainda, né, o pessoal que não busca mais informações, né, doutora Simone? É algo tão importante, né, e simples de a gente desenvolver no dia a dia, né? Sim, eu vejo, na verdade, várias instituições que procuram, inclusive, o terapeuta ocupacional. Então, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo, se existe um número restrito de pessoas, até por não conhecer, né, acabam não buscando muito esse curso, esse aperfeiçoamento, mas ele é muito importante, inclusive, no contexto multidisciplinar, né, médico, fisioterapeuta. Algumas pessoas até confundem o TO com fisioterapeuta, mas não tem nada a ver. Uhum. E aí você percebe assim, o quanto que é importante o psicólogo dar uma posição para essa TO, ou a fono, o médico acaba trazendo a TO, muitas vezes ela ensina e orienta a cuidadora do idoso, a babá que está cuidando da criança, os pais. Então, tem muito caminho aí, muitas alternativas, né, de orientação e prevenção. Muito sério e muito bacana esse trabalho. Exato, muito bom mesmo. Pessoal, eu já conheço algumas oficinas de terapia ocupacional, muito bom mesmo, muito bom, e o resultado é bem positivo mesmo. Agora, doutor Nelson, você Sim. que está aí com a gente, me diz aí, como é que foi essa emoção de ter esse segundo encontro com a banda e a continuação, né, dessa história maravilhosa que acabou um atendimento, uma superação e que culminou, né, no trabalho de equipe, de construção de uma música. Como é que foi isso, esse detalhe, essa continuação desse trabalho, doutor Nelson? Foi bem legal, né? Porque você, na verdade, na primeira parte, né, do primeiro programa, não tinha um dos bateristas, né? O baterista. Nessa segunda parte ele estava lá. E o que foi muito legal foi quando eles tocaram a música, fizeram até um acústico, né? Vocês vão ver aí novamente o acústico. E para mim é gratificante, né? Porque nós profissionais nos dedicamos tanto
a ajuda das pessoas para superarem suas questões, e receber uma homenagem é fantástico, ainda mais ao vivo, né? Da própria pessoa que passou pela depressão e está aí para contar a sua história, né? A questão do suicídio, etc. Então, é legal porque a gente vê que, mesmo que tantas pessoas que a gente atende, mas se a gente sempre fala isso, né, Simone? Quando a gente consegue salvar uma vida, é gratificante demais. E essa pessoa que está aí para contar seus relatos, e contar e dividir a experiência e compartilhar essa experiência com milhares de pessoas, como a gente está fazendo agora. Por isso que, por mais que a gente ouça falar que está tendo muito suicídio, o grau de depressão está aumentando, o ano que vem a depressão vai ser a doença mais impactante, mas salvar uma vida é sensacional, da forma como ela veio, né? Que para mim foi de uma forma totalmente inesperada, foi uma grande surpresa em todos os sentidos, desde quando eu tive o primeiro contato com ele, quando eu vi a postagem dele no Facebook, e depois o contato presencial nessas duas oportunidades que nós tivemos. E eles são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis, eles têm amizade já há mais de 20 anos, e vê que eles formam uma grande família dentro das famílias que eles têm também. Então, e até ficou aquela vontade de fazer mais coisas que a gente até se programou a fazer futuramente, quando eles forem gravar outros clipes, ou eles quiserem fazer uma musiquinha lá no meu espaço, a gente já está combinando isso também daqui para frente. Então, se tornou uma grande honra, né? Uma grande emoção, que eu já falei até para o André, acho que falei aqui e torno a repetir, é uma marca que eu vou levar isso pelo resto da vida com muita gratidão. Então, e é um prazer dividir com todo mundo que está assistindo aqui o programa, porque dá para superar muita coisa aí dentro desse processo da depressão, podem ter certeza. Isso é verdade, realmente isso é verdade. Bom, e para você que nos acompanha aqui no programa Olhar Humano, nós chegamos à parte aqui da finalização do programa. Só lembrando a você, a cada 15 dias nós temos um encontro marcado pela Rede Criativa de Comunicação, através da Criativo TV São Paulo, Criativo TV Brasil, rede de sites parceiros aplicativo, e também através do canal do YouTube do Dr. Nelson e também de doutora Simone. Bom, doutora Simone, daqui a 15 dias estamos juntos, né? O ano já está finalizando, já estamos em novembro, mas temos muito chão ainda pela frente. Sim, com certeza. E a gente nem percebe, né, o tempo passar. Quando vê, já acabou o ano. Mas, como sempre, é um prazer aqui estar com vocês. E, olha, contamos com vocês aí no nosso próximo programa, tá bom? E, mais uma vez, como o Janderrier colocou, compartilhem, participem. É muito importante que todos vocês estejam aqui conosco. Um beijo grande para vocês e até daqui a 15 dias. Doutor Nelson, até daqui a 15 dias. Se Deus quiser, Janderrier, amigo do programa, compartilhem, coloquem dúvidas, coloquem perguntas, façam contato, coloquem suas opiniões, e daqui a 15 dias já estamos programando também para usar os programas no final do ano, mas daqui a 15 dias a gente já está de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito bem, obrigado a doutor Nelson, doutora Simone. E lembrando, o programa Olhar Humano fica por aqui. Daqui a 15 dias tem um novo encontro. Compartilhe esse programa, assista, veja quantas vezes você quiser, comente, curta, marca teus amigos e faça parte aqui da rede do Olhar Humano. Então, um forte abraço e até daqui a 15 dias.